Todo mundo foi embora, mas Deus ficou. Não foi de uma vez. Foi aos poucos. Primeiro os amigos sumiram. Depois os que prometeram estar do lado dele para sempre começaram a silenciar. As mensagens pararam de chegar. As ligações não eram mais atendidas. E por fim, até quem ele mais amava virou o rosto. Foi aí que ele entendeu. Ninguém fica quando a dor se instala. Ninguém segura a mão de quem está caindo se a queda for muito longa. Ele olhava ao redor e via o vazio. Não tinha mais ninguém. Nem apoio, nem abraço, nem palavras. E mesmo assim, continuava em pé. Mas era só por fora. Por dentro o coração dele era um deserto. As orações tinham virado sussurros fracos. E a sensação de abandono era tão real que parecia gritar dentro da alma. Você já sentiu isso? Já sentiu o mundo continuar girando enquanto sua vida desaba? Já viu o olhar das pessoas mudando como se sua dor fosse invisível? Como se sua presença fosse incômoda? Como se você tivesse deixado de ser alguém importante? Ele sentiu tudo isso. E num dia qualquer, no meio da noite mais longa da sua vida, ele caiu de joelhos. Mas não foi diante das pessoas. Foi diante de Deus. Com lágrimas que ninguém viu, com uma voz embargada que mal saía, ele falou com aquele que nunca virou as costas. Ele não pediu por riqueza, nem sucesso, nem aplausos. Ele só disse: Deus, eu não tenho mais ninguém. Se o Senhor me ouvir agora, então por favor fica comigo. Porque se o Senhor sair também, eu não tenho para onde ir. Silêncio. Mas não era um silêncio frio. Era um silêncio que abraçava, que acalmava, que fazia o coração entender que não estava falando com o vazio, mas com alguém que ouvia mesmo no silêncio. Foi ali que tudo começou a mudar. Não ao redor, mas dentro. A dor ainda estava lá. A solidão ainda apertava. Mas uma força começou a nascer no meio daquele caos. Algo que não vinha de fora, mas de dentro. Algo que não era humano, era divino. E sabe o mais bonito? Ele não ficou amargo. Ele não guardou mágoa. Ele não se tornou frio. Pelo contrário, ele se tornou ainda mais sensível, mais compassivo, mais verdadeiro. Porque quando você perde tudo, mas mantém sua fé, você descobre o que realmente te sustenta. Não são pessoas, não é status, não é segurança, é Deus. E quando ele se torna o seu único alicerce, nada mais consegue te derrubar. Ele não queria levantar naquele dia. As pálpebras pesavam mais do que o corpo. O peito estava afundado. E o silêncio do quarto parecia zombar da sua existência. Mas algo o impulsionou. Não foi força, não foi ânimo, foi fé. Ele não sabia explicar, mas havia uma presença ali. Algo invisível, mas real. Algo que não o abandonava, mesmo quando ele já tinha desistido de tudo. Enquanto muitos acreditam que fé é uma força estrondosa que move montanhas de uma vez, ele aprendeu que fé, na maioria das vezes, é o fio fino que nos impede de cair no abismo. É o sussurro que diz, mais um dia. É o passo fraco que, mesmo tremendo, segue adiante. Foi assim que ele começou a se reconstruir. Um dia de cada vez. Uma oração de cada vez. Um eu ainda estou aqui de Deus, mesmo que silencioso. As pessoas não viam. Aparentemente ele ainda era o mesmo homem, cansado, machucado, calado. Mas dentro dele, algo estava mudando. As lágrimas ainda vinham, mas agora tinham um propósito. Não eram mais lágrimas de desespero, eram lágrimas de transformação. Ele percebeu que Deus não o estava salvando de fora para dentro. Não era sobre resolver os problemas, trazer de volta os que foram embora, ou apagar a dor. Era sobre forjar dentro dele uma nova identidade. Um homem que já não dependia mais da aceitação do mundo para saber quem era. Um homem que, mesmo quebrado, carregava uma luz. E essa luz era fé. Fé em algo que os olhos não viam. Fé em um cuidado que não precisava de provas. Fé em um Deus que não fazia barulho, mas que fazia morada. É aqui que muitos desistem, porque esperam que Deus venha com milagres explosivos. Mas ele vem em detalhes, no silêncio que acalma, na página da Bíblia que parece ter sido escrita exatamente para aquele momento, na canção que toca do nada, na mensagem que aparece na hora certa, ou num vídeo como este, que talvez seja o sinal que você precisava para continuar. Quantas vezes você quase desistiu? Quantas vezes sentiu que não tinha forças nem para orar? Quantas vezes achou que Deus estava em silêncio quando na verdade Ele estava te carregando? Você não está ouvindo isso por acaso. Você não clicou nesse vídeo por engano. Existe um propósito aqui. Algo maior está te chamando de volta. Talvez seja hora de lembrar que, mesmo no fundo do poço, você nunca esteve sozinho. Talvez seja hora de se reconectar com a única presença que nunca te abandonou, Deus. E se essa mensagem tocou seu coração de alguma forma, não ignore. Permita-se mergulhar mais fundo nessa jornada. Inscreva-se aqui,
porque essa caminhada de fé só está começando. E juntos, mesmo à distância, vamos seguir em direção à luz que nunca se apaga, a luz da fé. A cada manhã que nascia, algo dentro dele despertava antes mesmo do sol surgir. Não era mais medo, não era mais dor, era uma vontade silenciosa de continuar. Mesmo sem saber exatamente para onde, ele ainda não tinha respostas. As cicatrizes ainda estavam abertas. Os fantasmas do passado ainda tentavam visitá-lo nas madrugadas. Mas havia uma mudança sutil, uma força que não dependia de lógica ou circunstância. Era como se o céu inteiro estivesse dizendo: só continue. Essa força não vinha de fora, ela estava nascendo de dentro. Eram pequenas vitórias invisíveis que ninguém via, mas que ele sentia. Levantar da cama, mesmo sem vontade. Respirar fundo ao invés de gritar. Segurar as lágrimas diante do espelho e dizer: eu vou conseguir. Esses eram os milagres diários que ele começou a reconhecer. Porque fé não é uma escada em linha reta, é um terreno acidentado, onde cada passo exige coragem. É olhar para o caos ao redor e mesmo assim caminhar com esperança. Ele percebeu que não precisava entender tudo para confiar, e que não era sobre apagar o sofrimento, mas atravessá-lo com propósito. A fé que ele carregava agora não era mais uma ideia vaga, era uma convicção firme, um abrigo interno, um refúgio que não dependia da aprovação de ninguém. As pessoas ainda o julgavam em silêncio, diziam que ele estava quieto demais, que se afastou, que não era mais o mesmo, e estavam certas. Ele realmente não era mais o mesmo, porque aquele que já foi quebrado, quando se reconstrói com Deus, nunca mais volta ao formato antigo. Ele não precisava mais provar nada, nem se explicar, nem correr atrás de migalhas de afeto. Algo mudou no seu olhar. Agora havia profundidade, havia firmeza, havia paz, mas não uma paz superficial, dessas que se finge para agradar os outros. Era uma paz bruta, construída com suor e lágrimas. Uma paz que dizia: eu já passei pelo inferno, e mesmo assim, Deus não me deixou lá. E com essa consciência, ele começou a enxergar o mundo de outra forma. Os mesmos lugares onde se sentia rejeitado, agora eram apenas paisagens. As mesmas palavras que antes o feriam, agora perdiam efeito. As pessoas que o usaram, traíram ou esqueceram, agora não tinham mais domínio sobre ele. Porque quem encontra força em Deus, não precisa mais da aprovação de ninguém. O que antes era carência, agora era presença. O que antes era desespero, agora era direção. E o que antes era vazio, agora era fé. Essa fé o guiava não apenas como um escudo, mas como um novo par de olhos. Ele via sentido onde antes só via dor. Ele via propósito onde antes só enxergava perdas. E acima de tudo, ele via um Deus que nunca saiu do seu lado, mesmo quando ele próprio quis fugir de tudo. A solidão ainda vinha sim, mas agora ela não o dominava. Agora ela era apenas um espaço sagrado onde ele e Deus se encontravam, onde ele chorava sem vergonha, onde ele não precisava fingir força, onde ele podia ser só humano. Foi nesse lugar profundo, dolorido, mas sagrado que ele se refez. E é nesse lugar que muitos também se reencontram, porque no fim das contas, é no silêncio da alma que Deus fala mais alto. Era curioso perceber como o mundo ao redor continuava correndo, apressado, barulhento, cheio de promessas vazias, enquanto ele, pela primeira vez, aprendia a desacelerar por dentro. Os mesmos dias cinzentos que antes pareciam sufocantes, agora revelavam detalhes que ele nunca havia notado. O som do vento batendo nas folhas, o brilho discreto do sol atravessando as nuvens, o silêncio entre uma respiração e outra. Coisas pequenas, mas que de alguma forma traziam paz. Ele não buscava mais respostas imediatas, não corria mais atrás de atalhos. Agora ele sentia que estava sendo moldado, como o barro nas mãos do oleiro. E esse processo não era rápido nem confortável, mas ele começou a entender que Deus não tem pressa quando está construindo algo eterno. Por muito tempo, ele quis controlar tudo, fazer planos, resolver tudo sozinho, provar seu valor a quem o desprezou. Mas quanto mais ele tentava, mais se perdia de si mesmo. Agora, ao invés de gritar, ele se calava. Ao invés de correr, ele esperava. Ao invés de lutar contra a dor, ele a escutava. E foi nessa escuta silenciosa que ele percebeu algo poderoso. A dor não estava ali para puni-lo, mas para refiná-lo. Era como se Deus estivesse limpando cada canto escondido da alma, tirando o entulho das falsas crenças, removendo os pesos dos relacionamentos que já não cabiam mais, desfazendo as amarras de culpas antigas. Essa limpeza doía, porque às vezes o que mais pesa não é o que nos acontece, mas o que carregamos por dentro em silêncio. E quando tudo isso começou a sair, o orgulho, o medo, a necessidade de ser aceito,
ele se sentiu mais leve, não vazio, mas cheio de presença. Deus não falou com ele através de uma voz audível, nem de um milagre espetacular. Foi nos detalhes, nos encontros inesperados, naquela mensagem que chegava bem na hora certa, naquela canção que parecia ter sido escrita para ele, naquela oração simples mas feita com todo o coração. E isso foi o suficiente para ele continuar. Ele passou a entender que o processo de cura não é sobre voltar a ser quem era antes da dor, é sobre se tornar alguém que nunca teria existido sem ela. E isso, por mais estranho que pareça, é um presente. Por isso, se você já sentiu que está sendo quebrado, abandonado ou esquecido, talvez na verdade você esteja sendo preparado. Talvez Deus esteja retirando tudo o que te impedia de enxergar quem você realmente é. Aos poucos ele foi percebendo que não precisava mais implorar por amor, nem por atenção, nem por respostas. Ele apenas precisava permanecer ali, firme, mesmo quando tudo parecia parado. Porque a fé verdadeira não se prova nos dias em que tudo dá certo. Ela se revela nos dias em que tudo parece escuro. E mesmo assim, você acende uma vela dentro de si. Ele aprendeu a fazer isso. Acender uma pequena luz dia após dia, mesmo sem saber quanto tempo a escuridão duraria. E essa luz não era visível aos outros, mas era forte o suficiente para impedir que ele desistisse. Agora cada dia era uma nova chance de recomeçar. Não precisava mais de grandes vitórias. Bastava levantar, respirar, agradecer. Se você sentiu isso enquanto ouvia, se de alguma forma essa história tocou você, talvez seja hora de reconhecer a sua própria luz também. Aproveita e curta esse vídeo, não por mim, mas por você, por reconhecer que ainda está aqui, ainda de pé, ainda crendo, mesmo depois de tudo. Ele começou a enxergar que os maiores milagres não estavam nas mudanças externas, mas na forma como ele estava aprendendo a responder à vida. Antes ele acreditava que Deus o abençoaria quando tudo desse certo, quando o dinheiro aparecesse, quando as pessoas o reconhecessem, quando os sonhos se realizassem. Mas agora, ele estava entendendo que o verdadeiro milagre era ter paz mesmo sem entender o que viria depois. Era um silêncio interno que gritava mais alto que qualquer desespero. Era um tipo de força que não fazia barulho, mas sustentava. Enquanto todos esperavam um sinal do céu, ele descobriu que o céu estava dentro dele, na maneira como escolhia não se vingar, na coragem de continuar mesmo sem aplausos, na decisão de permanecer inteiro mesmo aos pedaços. Isso não veio da noite para o dia. Houve momentos em que ele chorou em silêncio, implorando por respostas. Outros em que desejou voltar no tempo, consertar tudo, apagar falhas, reviver o que já havia morrido. Mas aos poucos ele entendeu. O passado não pode ser refeito, mas pode ser ressignificado. E foi isso que ele fez. Parou de se culpar, parou de se comparar, parou de tentar agradar todo mundo e começou, finalmente, a se ouvir. Começou a prestar atenção naquela voz que sussurrava: você não é um erro, você não está atrasado, você está sendo moldado. Essa voz não gritava, ela era serena, como quem conhece o tempo certo das coisas. E quanto mais ele confiava nessa voz, mais ele se encontrava. Ele deixou de viver tentando provar que merecia algo, e começou a viver como quem já entendeu que é digno mesmo quando não se sente assim. Era como se cada perda estivesse abrindo espaço para o verdadeiro, para o que permanece, para o que tem raiz. Pessoas se afastaram, planos desmoronaram, certezas ruíram, mas algo ficou, algo se ergueu dentro dele. E isso ninguém podia tirar. Não era orgulho, era fé. Uma fé que não dependia de explicações, mas de rendição. Uma fé que dizia: mesmo que eu não veja agora, eu continuo crendo. Mesmo que doa, eu continuo confiando. Mesmo que demore, eu continuo esperando. Essa fé o ensinou que às vezes Deus esvazia nossas mãos para encher nosso coração. Tira o que prende para dar o que liberta. Permite a dor para revelar onde estava a prisão. E quando ele percebeu isso, algo dentro dele mudou para sempre. Ele não queria mais voltar a ser o homem de antes, porque aquele homem carregava o mundo nas costas. Hoje ele aprendeu a descansar, não porque tudo está resolvido, mas porque ele entendeu que Deus já está no amanhã. Agora, ao invés de correr para provar, ele caminha para confiar. Ao invés de lutar com suas forças, ele se entrega com coragem. Porque a entrega, ele descobriu, não é desistência, é sabedoria. É reconhecer que existe um Deus que vê além do que ele enxerga. E essa confiança o tornou livre. Livre das expectativas alheias. Livre dos gritos do passado, livre do peso de ser perfeito. Ele segue com passos lentos, mas firmes, com o coração vulnerável, mas cheio de verdade.
com feridas sim, mas agora cicatrizando. E cada cicatriz se tornou uma linha da história que ele não quer apagar, porque foram elas que mostraram onde Deus passou. Quando ele passou a olhar para suas cicatrizes com reverência, algo curioso aconteceu. A dor já não tinha mais o mesmo gosto, não queimava como antes. Agora doía diferente, como aquela saudade que a gente sente do que nos transformou, mesmo que tenha sido difícil de suportar. Ele entendeu que há feridas que não são para esconder, são para carregar com honra. São marcas de batalhas invisíveis que quase ninguém viu, mas que foram vencidas em silêncio no quarto escuro da alma, entre lágrimas e orações sem resposta. O mundo o ensinou a esconder fraquezas, mas Deus o ensinou a usá-las como ponte. E foi ali, entre as ruínas das antigas versões de si mesmo, que ele construiu a visão mais clara daquilo que queria se tornar. Ele começou a fechar os olhos e visualizar. Não mais um futuro perfeito e distante, mas um presente com sentido, um hoje com alma, uma existência com propósito. Imaginava-se caminhando com leveza, imaginava sua voz firme, não porque queria convencer, mas porque ela carregava a verdade. Imaginava sua postura, não arrogante mas erguida pela consciência de que já não precisava carregar os fardos que antes o curvavam. Ele se via diferente, não pelas roupas, pela conta bancária ou pelo prestígio, mas porque finalmente estava inteiro por dentro. E a cada vez que fazia esse exercício ele sentia algo mudar, não fora mas dentro. Era como se sua alma dissesse: é isso, a sua verdade está aí. Essa prática virou hábito. Nos momentos mais difíceis, quando a solidão apertava, quando a insegurança gritava, quando os ventos externos tentavam apagar sua chama, ele voltava para dentro, fechava os olhos e se visualizava, vivo, forte, sereno, intacto. Ele parou de reagir aos ruídos externos. Começou a responder ao que Deus estava mostrando dentro dele. E foi assim que sua visão se expandiu. Ele já não pedia apenas por consolo, pedia por discernimento. Já não suplicava por alívio, desejava sabedoria. Já não clamava por atalhos, buscava raízes. Tudo mudou quando ele percebeu que Deus não estava apenas tentando tirá-lo do vale, estava moldando a visão dele ali dentro. Porque um homem que enxerga no escuro nunca mais será controlado pela luz dos outros. Ele aprendeu que o mundo sempre tentaria vender distrações, promessas fáceis, caminhos instantâneos, aplausos rápidos, mas nada disso se compara ao que nasce da verdade. E a verdade que ele encontrou não era confortável, mas era sólida. Não era barulhenta, mas era firme. Não agradava a todos, mas libertava. E é isso que sustenta um homem de fé. Não é a ausência de dor, é a presença de propósito. Ele agora sabia. A visão que carrega por dentro é mais forte do que qualquer cenário lá fora. E enquanto outros se perdiam tentando controlar o externo, ele prosperava, cultivando um mundo invisível que ninguém podia roubar. E nesse silêncio ele escutou o que muitos não conseguem ouvir. Você já é. Você só precisa continuar sendo. Ele finalmente entendeu que não era mais tempo de andar em círculos. Chegou o momento de traçar um caminho, com clareza, com direção, com coragem. Porque a verdade é que nenhum vento é favorável quando você não sabe para onde está indo. E ele já havia perdido tempo demais tentando agradar vozes que nem eram suas. Foi aí que percebeu: viver sem um plano é viver à mercê do caos. Ele não queria mais sobreviver. Ele queria construir, queria acordar todos os dias com um porquê queimando dentro do peito. Queria olhar para sua rotina e ver sentido, até mesmo nas tarefas mais simples. A resposta não estava em esperar por grandes oportunidades. Estava em fazer das pequenas decisões diárias um campo fértil para algo grandioso florescer. Ele pegou um caderno velho, uma caneta qualquer, e começou a escrever. Não promessas, mas compromissos, não metas vazias, mas direções sinceras. A cada linha ele não traçava apenas planos. Ele se encontrava, e quanto mais escrevia, mais via com clareza quem ele não queria mais ser. O homem que procrastina, o homem que se sabota, o homem que reclama do mundo mas não se posiciona. Esse homem precisava ficar para trás. Seu novo plano não tinha luxo, mas tinha verdade. Não prometia resultados imediatos, mas trazia paz. E isso era tudo o que ele precisava para seguir. Ele entendeu que clareza não é sobre controlar tudo, mas sobre saber onde colocar seus pés no próximo passo. Porque fé sem direção vira ansiedade, mas fé com propósito se transforma em movimento. E então a cada manhã ele acordava e lia aquelas páginas, não para se cobrar, mas para se lembrar. Lembrar que sua vida não era um acaso, era uma resposta. A cada desafio ele voltava ao plano. A cada queda ele reavaliava.
A cada tentação de desistir, ele lia em voz alta: eu não estou mais andando no escuro. Eu sou guiado. Eu sou responsável. Eu sou homem de propósito. E se um dia a voz interna enfraquecia, ele fechava os olhos e se conectava com aquilo que o moveu desde o início, a fé de que tudo que começa com sinceridade termina com transformação. Você já parou para pensar no seu plano? Você tem caminhado com direção, ou tem corrido para fugir do vazio? Se essa reflexão mexeu com você, escreva nos comentários o que você mais precisa hoje: clareza, direção ou coragem. Às vezes a primeira mudança começa quando a gente tem coragem de dizer em voz alta o que está travado por dentro. Porque quando um homem começa a nomear sua dor, ele começa a reescrever sua história. E ninguém pode parar um homem que tem um plano guiado por Deus. A maior prisão de um homem não está nas correntes, mas na dúvida. Ele tinha um plano agora, tinha fé, tinha direção, mas vez ou outra, algo ainda o puxava para trás. Era sutil, quase imperceptível, uma hesitação no olhar, uma demora no passo, um pensamento que surgia sorrateiro. E se eu não conseguir? E se der errado de novo? A dúvida, aquela velha conhecida, voltava a sussurrar quando tudo parecia bem. E não era porque ele era fraco, era porque todo homem que tenta mudar sua vida vai encontrar esse monstro pelo caminho. A diferença está em como ele reage. Alguns ouvem a dúvida e desistem, outros ouvem e decidem seguir mesmo com medo. Ele entendeu que firmeza não é ausência de medo, é ação apesar dele. Era isso que o tornava diferente agora. Antes ele paralisava, agora ele respirava fundo e decidia. A vida exige decisões, e não qualquer decisão. Decisões rápidas, firmes, corajosas, porque o tempo não espera por quem hesita demais. Quantas oportunidades ele já havia perdido por pensar demais? Quantas vezes deixou de viver algo novo por esperar o momento ideal? A certeza absoluta, o cenário perfeito. Mas a verdade é dura. Esse momento perfeito nunca viria. Ele percebeu que a segurança que tanto buscava não estava nas circunstâncias, estava dentro dele. Era uma convicção construída, não uma condição externa, e ela se edificava toda vez que ele dizia sim ao que alinhava com seus valores, e não ao que tentava desviá-lo da sua jornada. Ele começou a treinar a mente como um guerreiro afia sua espada, rápido no pensamento, direto na escolha, firme na execução. E mesmo quando o medo sussurrava mais alto, ele se lembrava: se eu não decidir agora, a vida vai decidir por mim. E a vida, quando decide sem você, costuma cobrar um preço alto. Ele não queria mais ser empurrado pelas circunstâncias. Queria escolher seu caminho, ainda que isso significasse errar de vez em quando. Porque o erro de quem tenta é muito mais nobre que a estagnação de quem nunca arrisca. Cada decisão se tornava um tijolo na construção da sua nova identidade. E ele percebeu que não bastava apenas pensar diferente. Era preciso agir diferente. Com velocidade, com intenção, com fé. Diante da dúvida, ele escolheu o movimento. Diante do medo, ele escolheu a entrega. Diante do caos, ele escolheu a direção. E assim, passo a passo, foi se tornando o homem que ele sempre admirou nos outros. O homem que age quando a maioria espera, que se move quando o resto hesita, que decide mesmo sem saber o final da história. Porque ele entendeu que o poder não está em ter todas as respostas, mas em fazer as perguntas certas e ter coragem de responder com ação. Silenciosamente ele virou a chave. E o mundo que antes o dominava, agora começava a se curvar diante da firmeza de alguém que sabe o que quer. O jogo mudou. Porque quando um homem aprende a decidir com firmeza, ele se torna imparável. Naquela manhã, algo estava diferente. Ele não acordou com o peso no peito, nem com o pensamento acelerado tentando prever o que daria errado no dia. Pela primeira vez em muito tempo, havia silêncio, não lá fora, mas dentro. Era como se sua alma estivesse em paz com o caminho. Não porque tudo estava perfeito, longe disso, mas porque ele finalmente havia aceitado que a verdadeira paz não vem da ausência de problemas, vem da presença de propósito. As contas ainda existiam, os desafios ainda estavam batendo à porta, as incertezas do amanhã ainda pairavam no ar, mas dentro dele havia clareza, e com clareza até o caos perde a força. Ele começou a caminhar por dentro de si como alguém que volta para casa depois de muito tempo longe. Reconhecia cada dor, cada cicatriz, cada lembrança. E ao invés de fugir, agora as tocava com respeito, com amor. Entendeu que parte do que o destruía não era o que o mundo fazia com ele, mas o que ele mesmo fazia com a dor. Antes reprimia, silenciava, tentava parecer forte o tempo todo. Agora olhava no espelho e dizia: sim, eu já fui quebrado.
mas Deus está reconstruindo cada pedaço com propósito. Essa mudança não aconteceu de um dia para o outro. Foi um processo de rendição, de entrega, de perceber que não precisa carregar tudo sozinho, que há uma força invisível sustentando cada passo, que a fé não é uma bengala dos fracos, é a ponte dos corajosos. Porque o homem que confia apenas em si mesmo carrega um fardo insuportável, mas o homem que entrega o que não controla nas mãos de Deus, esse aprende a caminhar mais leve. Ele aprendeu a orar sem palavras, com o coração, com a respiração, com a atitude diária de confiar. E assim a ansiedade começou a perder espaço, a pressa diminuiu, a comparação cessou. Ele não precisava mais provar nada para ninguém, porque agora ele sabia quem era, e mais do que isso, sabia quem o sustentava. O olhar dele mudou, mais firme, mais compassivo, mais presente. As pessoas notavam, mas não sabiam explicar. Você está diferente, diziam, e estavam certas. Ele havia voltado para o centro, para o sagrado, para o lugar onde Deus habita dentro do homem. A partir dali não importava mais se o mundo o aplaudiria ou o ignoraria. Ele não vivia mais para ser aceito, vivia para ser inteiro. E um homem inteiro, esse não se dobra com facilidade. Esse incomoda, esse inspira, esse se torna uma rocha em meio ao vendaval. Porque quando um homem encontra sua fé, ele não precisa mais gritar para ser ouvido. Sua presença já carrega a mensagem. E sua paz se torna o testemunho mais forte que ele poderia dar. Ele caminhava agora com outra postura. Não era arrogância, era presença. Havia um silêncio profundo dentro dele, um tipo raro de serenidade que só existe quando a alma já enfrentou todas as guerras internas e escolheu confiar. As palavras já não eram suas principais armas. Seus gestos, sua forma de olhar, de escutar, de permanecer, diziam muito mais. Um homem que passou pelo deserto com Deus carrega algo que não se compra, carrega verdade. E verdade, quando não precisa convencer ninguém, é a força mais transformadora que existe. Antes ele buscava ser notado, agora desejava ser útil. Antes queria ser aclamado, agora queria servir. Antes sentia raiva por ter sido abandonado, agora sentia compaixão pelos que ainda não sabiam que Deus nunca abandona. Ele não tinha mais pressa, nem medo do tempo, porque entendeu que há uma diferença entre destino e direção. O destino pertence a Deus, mas a direção, essa nasce de cada escolha feita com fé. E ele escolheu caminhar mesmo sem ver o chão. Escolheu amar mesmo sem receber de volta. Escolheu perdoar mesmo sem ouvir desculpas. Escolheu confiar mesmo quando tudo gritava o contrário. E foi aí que a vida mudou. A fé dele não era mais um grito desesperado pedindo socorro. Era uma certeza silenciosa de que nada, absolutamente nada, poderia separá-lo do propósito que o Criador havia escrito. Ele havia entendido o que poucos têm coragem de aceitar. Deus nunca prometeu uma vida fácil, mas prometeu presença. E quando Deus caminha com o homem, o impossível se curva, o improvável acontece, o invisível se torna direção. Agora, ao olhar para trás, ele não via mais perdas, traições ou dores como feridas abertas. Via cicatrizes que contavam histórias. Histórias de um homem que não desistiu, que não se entregou, que não foi moldado pelo mundo, mas pela fé. E é por isso que ele permanece. Porque quem caminha com Deus pode até andar sozinho aos olhos do mundo, mas por dentro é carregado pelas mãos que criaram o céu. Se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você também anseia por essa força silenciosa, esse reencontro com o que há de mais sagrado dentro de si. Então não ignore esse chamado. Compartilhe essa mensagem com quem precisa. Curta, comente e se inscreva. Mas acima de tudo, leve essa luz para dentro do seu próprio silêncio. Porque a verdade é que você não está sozinho, nunca esteve. E talvez tudo o que você precisava ouvir era isso. Que Deus te abençoe. E que a fé que sustentou esse homem também encontre morada dentro de você.